dia a todos. Eu saúdo a igreja, saúdo a todos. Igreja, és tu, somos o templo de Deus. Não importa, a distância não é nenhuma barreira. Todos estamos aqui por causa do mesmo Deus. Maneiras diferentes de servir, mesmo Deus. Diferentes modos, mesmo Deus. Diferentes dons, mesmo Deus. Para lutarmos diferentes camuflagens, mesmo espírito mau. Diferentes maneiras de orar, o inimigo é comum, é o mesmo. Então, para dizer, quando estiveres a orar, creia que Deus existe e Ele te recompensará. Se não crês, tens que saber que o diabo existe e ele mata. Razão pela qual tens que saber como lutar para não termos uma luta errada. Camuflagem diferente, mesmo inimigo. Inimigo não é o ser humano. Inimigo é o espírito. E o teu amigo é espírito também. Porque ele disse, João 15, 7 em diante, se vocês obedecerem a minha palavra, serão de facto meus amigos. Então, amigo é Deus, se obedecer. Inimigo é o diabo, se desobedeceres aquilo que ele quer. Ele torna-se inimigo. Ele quer que tu faças o que ele quer, aí não há inimizade. Então, quando não tiveres problemas, tem que saber, parece que o teu amigo gosta do jeito em que vives. Porque basta te aproximar de Jesus. Basta te aproximar de Jesus. O inimigo vai se levantar. Porque antes eras inimigo, porque eras amigo dele. Agora, no tempo em que você divorcia e não queres mais fazer o que és amigo, quer. Então, a partir desse tempo, ele vai enviar pessoas para te treinarem. E se tu souberes que a tua luta não é contra o ser humano, porque número 1, deves identificar o diabo. E o diabo é uma pessoa. O diabo é uma pessoa. Talvez não creias. É uma pessoa. E Jesus também é uma pessoa. Para diferenciar e orarmos antes de começarmos a conversar com Deus, peço que veja Efésios 6:10. Efésios 6:10. Efésios 2, 1 e 2. Efésios 6, versículo 10. A armadura cristã. Tens que ter uma arma se fores cristão. Amor. Tens que ter uma arma para te defender. Amor. Sem amor, você odeia. E se odeias, pertence ao diabo. Ele é assassino. A armadura de um cristão. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Primeiro, tens que saber que Deus é Espírito. Não vai te dar material. Vai te dar a palavra, que é o Espírito, para se defender do diabo. Tens que saber quem o diabo é. Então pegue na armadura a palavra de Deus, que é Espírito. Por isso que não vale a pena você pegar um escudo material para lutar com o diabo. Porque o diabo também é Espírito. Então tens que pegar a armadura de Deus para poder Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Contra o quê? Seres humanos. Seres humanos. Outra Bíblia diz, gente feita de carne e
sangue. Mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. pode ver do A. Efésios 2. Efésios 2, da morte para a vida. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais Os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Quem controla? Quem controla? Os O espírito. Os espíritos. Deus é espírito. Está a controlar no espírito, Satanás. Aqueles que desobedecem a Deus. Veja tendo A. Efésios 6:10. Por último, quero recordar-lhes que a Está força ligado de o vocês... microfone? Ou estás a falar baixo? Pode ler? Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Dentro. Inimigo é interno. Dentro de nós. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer salvos das táticas e das artimanhas de Satanás. Sabe, Satanás vai te mandar um ser humano para te insultar. E se você não tem a armadura de Deus, que te preparou no Lamentações 3, 26 a 29, quando te ofenderem, não é o espírito que te ofende, é um ser humano. Não lute com ele. Tens que saber isso antes. Porque o gajo tem táticas. Ele é espírito, mas vai mandar alguém. São táticas e armadilhas que você tem que descobrir. Para vencer o inimigo, tens que amar. É inimigo? Ame. Não odeie, porque Deus quer te preparar a mesa perante os treinadores. Esse que vem ter contigo é enviado, atrás dele tem diabo. Te atrapalha para o diabo te bater. Ama ele, o diabo fica envergonhado. São táticas, caráter, que Satanás quer usar para te bater. Atrás da pessoa que fala contigo, se você pudesse ver, tem cobra. Deixa a pessoa, atenda a cobra que está atrás, que é espírito. Porque a velha cobra que leva toda a gente a pecar, Satanás. Se vês alguém te atacar, tem que saber que não é ele. Está alguém atrás. Ame a ele. E você terá uma recompensa. Por quê? Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue. De carne e sangue. Mas, contra pessoas sem corpo. eu queria essa Bíblia. Satanás é pessoa. Só que não tem corpo. Tem um corpo espiritual. Que é o mesmo corpo que você obtém quando ressuscita. Porque Jesus está ao lado de Deus nos lugares celestiais. Nós nele nos céus e ele em nós. E quando este corpo morrer, teremos uma outra casa nos céus, porque não ficaremos sem corpo. Então a luta é daquele corpo espiritual e o corpo espiritual do diabo. Então tens que ter a armadura completa. Você não vai lutar com o diabo usando o corpo, porque ele é um espírito que está dentro de um corpo espiritual e certas vezes vive dentro de uma pessoa. Assim como Jesus é uma pessoa, um corpo espiritual que vive em nós. Por isso Satanás diz que voltarei para minha casa. É uma pessoa que vive em ti. Satanás é uma pessoa sem corpo, que vive dentro de ti. Quando ele diz voltarei para minha casa, significa que é uma pessoa que se incorpora, vive dentro de você.
E para saberes também que quando morreres, você não vai com este corpo para os céus. Porque a Bíblia diz, este corpo não é adequado para ir para os céus. Então, quando este corpo morre, aquele corpo que Satanás procura, volta para o Pai. Senão, Deus morreria. Ele não morre, é eterno. E o teu espírito também não morre, é eterno. Então, nós estamos a lutar contra gente feita de carne e sangue. Mas eu queria que entendesse uma coisa. Antes de lutar com o diabo, tem que saber que ele é uma pessoa. Mas sem corpo de carne e sangue. Mas tem um corpo espiritual. E pode viver em ti. E está em qualquer lugar. É só perguntar Jó. Satanás foi com o corpo dele. Chegou, disse a Deus. Deus perguntou, de onde é que tu vens? Ele disse, estou a passear. Quero bater este tio aqui que é muito rico. Você lhe deu riquezas, deixa-me lá tirar tudo. Conversou com Deus, é uma pessoa. Ele disse, tira tudo, mas não lhe mate. Tirou tudo, matou os filhos, Jó viveu. Ele viu que não basta, deixa lá, experimenta lá tocar, ficar doente, a ver se não fala mal de ti. De novo foi. Com que corpo? Quem é que tentou Jesus no monte? É espírito? Não, é uma pessoa. É uma pessoa que foi lá e aí era uma pessoa com corpo. Assim como os anjos também apareceram para falarem com Abraão, com corpo. E no Juízes 13 também, a partir de 17, também apareceram, falaram acerca do nascimento de Sansão. E depois subiu para o ar, quando queimaram o incenso. E lá no Abraão comeram. Então são pessoas também com corpo, que aparece e desaparece. Então Satanás aparece e desaparece. E pode aparecer por meio de alguém. Bateres alguém enquanto estás a bater o gajo. Então ama a pessoa. E o diabo vai queimar. E vai desaparecer. Aleluia. Porque não estamos a lutar contra pessoas com corpo. E você parece que odeia o seu irmão. Odeias a sua família. Odeias um corpo. E te esqueces que aquela pessoa não é culpada. Luta errada. Camuflagem. Idêntica. Mesmo demônio. Espírito. Tens que saber que para vencer, não vais vencer ao diabo enquanto não tens o corpo celestial. Podes ter o corpo natural. Carne e sangue não agradam a Deus. Então, antes de lutar com o diabo, ele vai te dar armadilhas. Porque você vai lutar contra pessoas. Essa guerra não vai terminar. Porque no mundo tereis tribulações. Sempre vou te odiar. Sempre ame. Sempre ame. Repita lá. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo. Agora, a pessoa que vem e te insulta, não tem corpo. Tem corpo. E lutas contra quem? Contra essa pessoa. Perdeu. E é onde vir são muitos. Até agora estão reunidos. Estão à tua espera quando voltar para casa. Mas a Bíblia te diz, quando te ofenderem, não reaja. Alguém que te traiu, alguém te roubou, alguém te insultou, é uma bênção essa. É para saberes que o inimigo está atrás dele, te odeia, mas você ama ele. A única armadura de Deus é amor. É o amor. É isso que me sustenta.